Aqui tem os nomes ali. Certinho. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene de entrega da Medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira, e neste instante, em posição de respeito, ouviremos a execução do Hino Nacional Brasileiro pelas bandas de música do Comando de Operações Especiais e da Polícia Militar do Estado de Goiás, sob a regência dos maestros Tenente Renê dos Santos e Subtenente Santana. Parabenizo a banda da Polícia Militar e a banda do Exército, tocaram em consonância o Hino Nacional Brasileiro. Gostaria de cumprimentar a mesa, nesse momento, o Coronel Marcelo Amado da Silva, representante do nosso governador, Marconi Perillo. Cumprimentar os homenageados, que também fazem parte da mesa, o comandante do Comando de Operações Especiais, general de brigada, Sérgio Schwingel, o comandante da base administrativa do Comando de Operações Especiais, o tenente-coronel Aderbal Teixeira da Cunha Neto, o capitão da Polícia Militar do Estado de Goiás, Carlos Ney Silva, o capitão da Polícia Militar do Estado de Goiás, Ricardo Viana Aguiar, cumprimentar o primeiro sargento da Polícia Militar do Estado de Goiás, Júlio César Amaral e Souza, cumprimentar o comandante da Academia da Polícia Militar do Estado de Goiás, Coronel Sérgio Katayama, o superintendente executivo de Administração Penitenciária da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária, o Coronel Dragaus, representante do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, o tenente-coronel Marcos Abraão Monteiro de Paiva, o superintendente executivo de Administração Penitenciária, o Coronel Dragaus, está aqui repetido, mais duas vezes, né, coronel? O chefe de assistência de Polícia Militar da Assembleia Legislativa, nosso amigo aqui, o tenente-coronel André, representante do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, o major Luiz Alberto, cumprimento também homenageado da noite, professor Antônio Carlos, cumprimento também nosso representante do DETRAN, o diretor do DETRAN, Assis Peixoto, cumprimento todas as pessoas que vieram aqui prestigiar os homenageados, todo o Exército Brasileiro, representado aqui
pelos seus oficiais e pelos praças que também estão presentes, e a Polícia Militar e os bombeiros também, no nome dos seus oficiais, dos seus praças aqui presentes. Cumprimento a assessoria da Assembleia, os nossos amigos que estão aqui dando apoio à execução deste evento. Bem, amigos, eu gosto de fazer um discurso breve, eu não gosto de demorar muito no que eu faço, nem no que eu falo. Mas, para mim, isso é um momento muito importante. Hoje é o Dia do Exército, o Dia do Exército Brasileiro. E daqui 2 dias, no dia de Tiradentes, é o Dia do Policial Militar. Então, nesse dia de hoje, nós fazemos a homenagem a essas 2 instituições que guardam o nosso Brasil, guardam da segurança das nossas pessoas e resguardam a soberania da nossa pátria e a soberania do nosso Estado. Eu acho isso de fundamental importância, as instituições serem reconhecidas e não só criticadas, porque a gente vê, às vezes, as pessoas criticando de forma vazia, sem ter um mínimo de fundamento e de argumento. E gostaria de contar uma história, eu não sei se vocês, com certeza o pessoal do Exército vai saber essa história, mas eu, mesmo assim, eu gostaria de dizer essa história. Vocês conhecem esse emblema, né? O emblema da Força Expedicionária Brasileira, que é uma cobra fumando um cachimbo. Na época da Segunda Guerra Mundial, o nosso presidente era Getúlio Vargas, que é o fundador de meu partido, ele começou naquele momento alinhado com o Eixo. Ele tinha uma amizade e uma certa admiração que ele tinha por Benito Mussolini. Então, ele falava que o Brasil não ia para a guerra de jeito nenhum. E aí, quando ele foi obrigado a tomar uma decisão, ele teve que levar o Brasil à guerra junto dos aliados, que fez um acordo cedendo terras do Nordeste para a instalação de uma base americana, e ele foi obrigado a levar o Brasil para a guerra na Itália, contra o seu antigo aliado, que era Benito Mussolini. E aí fez-se a Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Os soldados treinaram por volta de 25 mil homens e foram à Itália lutar. E, na época, as pessoas falavam que era muito mais fácil a cobra fumar um cachimbo do que o Brasil ir para a guerra. E é por isso que, quando o Brasil foi para a guerra, usou esse símbolo da cobra fumando, porque falou, o Brasil foi para a guerra, ou seja, a cobra está fumando. E aí, nessa expedição, houve um momento de muita importância, no meu ponto de vista, que foi na criação de 3 heróis brasileiros, 3 soldados. Numa incursão, antes de Monte Castelo, 3 soldados brasileiros se perderam do seu batalhão, do seu pelotão, e foram cercados por uma guarnição muito grande de soldados alemães, que estavam tentando retomar a Itália, que já estava dominada por... Os brasileiros avançaram e facilitaram o avanço dos aliados naquele momento, dos Estados Unidos, enfim. E aí esses 3 soldados brasileiros ficaram acuados, foram recuando, e o exército alemão, uma guarnição muito grande de alemães, avançando para cima deles. E eles decidiram, naquele momento, lutar até o último cartucho. Os alemães assustaram, os 3 soldados brasileiros, os 3 pracinhas brasileiros levantaram e pregaram fogo nos alemães naquele momento, revidaram até lutar até o último cartucho acabar, e naturalmente os 3 foram mortos, pois o agrupamento de alemães era 40 ou 50 vezes maior que o deles. Passado 3 dias, o exército brasileiro que estava naquela localidade encontrou 3 covas com uma cruz escrita em alemão, em cima das 3 covas, Drei Brasilianische Helden, que significa em alemão 3 heróis brasileiros. Então os alemães reconheceram o heroísmo desses 3 soldados e fizeram um enterro e colocaram na cruz ainda que eram 3 heróis brasileiros. Isso, às vezes, nós, os brasileiros, talvez não saibamos muito. E, recentemente, eu escutei uma música de uma banda sueca chamada Sabaton, que chama Smoking Snakes, que em inglês é cobras fumantes. E o refrão da música é cantado em português e ele conta essa história. Então, achei muito interessante e achei pertinente contar essa história aqui para todos vocês. Inclusive, essa música foi executada pela banda do Exército de Blumenau, se não me engano, que foi recentemente. Mas eu gostaria mesmo de fazer uma homenagem singela a essas 2 instituições, a Polícia Militar também, que recentemente nós fomos duramente criticados, né, coronel? De acordo com os indicadores de segurança do nosso Estado, há uns 2 anos. A imprensa pegou pesado com o Estado de Goiás, falando que o Estado era violento, se roubava muito, se matava muito. Tudo bem,
Vamos tentar consertar. Vocês que estão aqui pegaram para resolver, consertaram, diminuíram esses índices, todos eles praticamente reduziram bastante, e não foram reconhecidos publicamente por isso. Então, gostaria que, aproveitar que essa sessão é gravada, é taquigrafada, que o Poder Legislativo reconhece que os índices de segurança do nosso Estado melhoraram graças aos homens e mulheres de valor que nós temos na Polícia Militar, na Polícia Civil e no Bombeiro Militar do nosso Estado de Goiás. Então, gostaria de encerrar meu discurso e convidar os nossos homenageados para receber a medalha de mérito legislativo Pedro Ludovico Teixeira, que é a mais alta honraria que o Poder Legislativo goiano pode entregar a uma pessoa. Bem, convido o nosso honrado general de brigada, Sérgio Schwingel, para receber sua medalha do mérito Pedro Ludovico Teixeira. Nosso general, que é natural de São Leopoldo, do Rio Grande do Sul, nasceu no dia 1º de julho de 64 e foi promovido ao posto atual de general de brigada em 31 de julho de 2016. Incorporou as fileiras do Exército em 26 de fevereiro de 83 e foi declarado aspirante oficial de comunicações em dezembro de 86. E de lá para cá, foi galgando o posto, subindo na hierarquia, e hoje comanda a nossa Comando de Operações Especiais, que fica aqui em Goiânia. Convido para receber a medalha Pedro Ludovico Teixeira, o tenente-coronel Aderbal Teixeira da Cunha Neto, nascido em 1970, que é tenente-coronel do Exército da base administrativa do Comando de Operações do Exército Brasileiro. Entre diversas medalhas que ele possui, tem a Mérito Militar no Grau Cavaleiro, Militar de Prata, Corpo de Tropa Bronze, e a organização militar a qual pertence é uma das mais importantes do nosso país. Convido para receber a medalha Pedro Ludovico Teixeira, o nosso amigo capitão da Polícia Militar, Ricardo Viana Guiar, que atualmente trabalha como ajudante de ordem do nosso vice-governador do Estado de Goiás, Dr. José Elton de Figueiredo. O capitão da Polícia Militar, Carlos Ney Silva, que é o nosso comandante dos oficiais da Academia de Polícia. Cadê ele? Aqui. Convido também o primeiro sargento da Polícia Militar, Júlio César Amaral e Souza, que há mais de 10 anos trabalha no complexo prisional. Ninguém sabe, só ele, Deus sabe o que já passou com ele lá, né?
Também neste momento, em nome da Academia Brasileira de Medalhística Militar, faremos a entrega da medalha e do diploma Mérito Cívico Militar ao professor Antônio Carlos em reconhecimento à sua contribuição para o estreitamento das relações entre civis e militares, concorrendo para a integração, união e defesa da sociedade brasileira. Neste instante, concedo a palavra ao general de brigada Sérgio Schwingel, comandante do Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro, que falará em nome dos homenageados desta noite. Deputado Henrique Arantes, em nome do qual eu cumprimento todas as autoridades já citadas aqui, senhoras, senhores, todos os participantes, convidados, eu estou aqui em Goiânia desde major, fui major aqui, tenente-coronel, coronel e agora general, e fiz alguns amigos na Polícia Militar aqui do estado de Goiás, e alguns desses amigos estão sentados na mesa, tá? São amigos aí, fomos até chefes de Estado-Maior juntos. Então, em nome do qual eu cumprimento todos os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Inicialmente, eu gostaria de externar a satisfação dos militares do Exército Brasileiro que estão me acompanhando. Eu estou aqui com alguns comandantes de organizações militares, meu subcomandante, meu chefe de Estado-Maior e demais integrantes das unidades. A nossa alegria, a nossa felicidade de estarmos aqui no dia de hoje, na Casa das Leis, e na Casa do Povo Goiano, no dia da nossa instituição, no dia do Exército Brasileiro, e agradecer o excelentíssimo senhor deputado José Witt, que não se encontra presente, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, ele está no compromisso, por conduzir essa sessão solene, extraordinária, alusiva a esta data, atendendo a proposta do excelentíssimo senhor deputado Henrique Arantes. Muito obrigado, deputado. Eu gostaria também de agradecer pela distinção, em meu nome e dos demais recipiendários da medalha do mérito legislativo Pedro Ludovico Teixeira, tenente-coronel Cunha Neto, comandante da base administrativa lá do meu comando, meu subordinado, meu amigo, capitão Carlos Ney, da Polícia Militar, capitão Ricardo, da Polícia Militar, sargento Amaral, da Polícia Militar, todos recipiendários da medalha, que é a maior honraria concedida pelo Poder Legislativo Estadual. Pedro Ludovico Teixeira, grande político goiano, responsável pela mudança da capital, antes na cidade de Goiás, deputado federal constituinte de 1946, governador do estado, participou ativamente no processo de mudança da capital federal, foi senador da República por 2 mandatos, sendo que no último foi presidente do Senado. Enfim, foi um homem de notória sabedoria política, e diante dessa destacada personalidade goiana, que se estabeleceu medalha do mérito com seu nome, que ostentamos a partir de hoje nos nossos uniformes, com muita honra, a partir dessa sessão solene. Destarte, conhecedores das qualidades do político goiano Pedro Ludovico Teixeira, temos a honra de sermos agraciados com essa importante comenda nessa noite. No meu caso em particular, eu já tenho mais de 10 anos aqui vivendo em Goiânia, já me considero até um goiano de pé rachado, como dizem, né? Sou fã aí da arroz com piqui, da pamonha, do empadão goiano, minhas filhas já falam uai, trem, e gostam de música sertaneja.
Então, para mim, tem um significado bastante especial receber essa honraria aqui do Estado de Goiás. Hoje, o Exército Brasileiro completa 369 anos. Em 1648, os líderes luso-brasileiros da insurreição pernambucana, inconformados com a presença holandesa na costa nordestina, haviam firmado o compromisso de lutar pela expulsão dos invasores. Essa epopeia, que hoje celebramos, amalgou negros, brancos e índios, grupos étnicos matrizes do nosso povo, em torno do nascente sentimento de nacionalidade que os lançou de armas em punho a defender aquela terra que já identificavam e amavam como sua pátria. Produzia-se naquele longínquo ano de 1648 o fato seminal da brasilidade e com ela surgia o jeito brasileiro de fazer a guerra, as chamadas guerras brasílicas, que foi capaz de superar com denodo e engenho uma das maiores potências militares do século XVII. Ali nascia o Exército Brasileiro. Mas de que é feito o Exército Brasileiro? É feito da têmpera de João Fernandes Vieira, André Vidal de Negreiros, Felipe Camarão, Henrique Dias, Antônio Dias Cardoso e Francisco Padilha, passando pelos que derramaram o sangue na Guerra da Independência, nas revoluções do período regencial, nas lutas em Caiena, em Tuiuti, em Monte Castelo, como foi citado pelo deputado Henrique Arantes, que faltou só concluir que a cobra fumou. Em Canudos e Contestado, no Acre, no Haiti, na pacificação de comunidades carentes das grandes cidades e na disposição de fazê-lo novamente, sim, assim que a pátria o exigir. O Exército é feito de protagonismo nos episódios delineadores da trajetória histórica do nosso país. É feito dos exemplos dos seus patronos e da têmpera de estadística e soldado de Caxias. É feito do suor dos que desde sempre contribuem com o desenvolvimento do país. É feito de solidariedade, que o anima a distribuir água a 4 milhões de compatriotas afligidos pela seca no Nordeste, e dos que proporcionam atendimento de necessidades básicas aos habitantes das áreas longínquas e remotas da nossa Amazônia. É feito do sentimento de responsabilidade dos que defendem o meio ambiente e os irmãos indígenas. É feito dos que vigiam os 17 mil quilômetros de fronteira, garantindo a integridade territorial e, ao mesmo tempo, coíbem os ilícitos que afligem a população dos centros urbanos. É feito do processo de modernização e transformação em que a ciência e tecnologia são multiplicadores das capacidades necessárias ao Exército de um país potência. É feito dos valores essenciais da nacionalidade brasileira, guardados zelosamente e eternamente como chama sagrada. É feito de brasileiros portadores da simplicidade inerente dos que têm a vocação de servir e da grandeza dos que se orgulham da missão de ser soldado. E, por fim, é feito dos altos índices de confiabilidade e credibilidade com que a nação o identifica, assim como a Marinha, assim como a Força Aérea e assim como a Polícia Militar do Estado de Goiás e o Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás. É esse o Exército que, na condição de instituição do Estado, em meio à crise ética que assola o país, norteia-se pela preservação da estabilidade e da paz social, pela crença de serem condições essenciais a fim de que as instituições, no exercício legítimo de suas competências, delineiem o rumo a ser seguido. Exército único e invicto, o Exército da nação brasileira, o nosso Exército, o seu Exército. Assim, deputado Henrique Arantes, agradeço sinceramente por este reconhecimento, consideração, estima, respeito e confiança com o nosso Exército e com a nossa Polícia Militar do Estado de Goiás. No vosso Exército, e encerro plagiando o historiador Gustavo Barroso. Todos nós passamos, o Brasil fica. Todos nós desaparecemos, o Brasil fica. O Brasil é eterno e o Exército deve ser o guardião vigilante da eternidade do país. Muito obrigado.
Também gostaria de registrar a presença do comendador Paulo Tiraboshi, que está aqui entre nós. Obrigado, comendador. Uma honra tê-lo conosco. Bem, amigos, agradeço a presença de todos que vieram homenagear o nosso Exército Brasileiro e a nossa Polícia Militar do Estado de Goiás. Gostaria de cumprimentar cada pessoa de uma maneira especial e encerro a presente sessão agradecendo mais uma vez o comparecimento das nossas autoridades, que também vieram a brilhantar essa solenidade, e convoco uma outra sessão ordinária para amanhã, às 9 horas da manhã. Está encerrada a presente sessão.